tudo bem? Professor Rafael de Sociologia, mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para falar sobre os pensadores contemporâneos da sociologia, parte 1, ok? E aí, para a gente falar sobre esses caras, primeiro a gente tem que falar o que é sociologia contemporânea, tem que saber, né? O que é sociologia contemporânea, vai ser o primeiro tópico da nossa aula. Vamos entender, afinal de contas, o que é e o que pode ser considerado como sociologia contemporânea. O segundo tópico, vamos tratar sobre um autor muito importante da sociologia alemã, chamado Norbert Elias, e as teias de interdependência. Depois, no terceiro tópico, Anthony Giddens e a teoria da estruturação. No quarto tópico, falaremos sobre Richard Sennett e a corrosão do caráter. E para fechar com chave de ouro essa primeira aula de pensadores contemporâneos da sociologia, vamos falar sobre o francês Pierre Bourdieu e as noções de hábitos e também de campo. Beleza? Tá valendo então? Já pegou aí a caneta? Pegou o caderno? Vamos fazer as anotações? Se liga nas dicas. Começamos falando sobre o que é sociologia contemporânea. Preste atenção. Toda vez que você usa esse adjetivo contemporâneo ou contemporânea, você está se referindo a uma coisa que é atual, ok? Por exemplo, na história. Na história tem a Idade Média, Idade Antiga, Idade não sei o quê, e tem a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea são os tempos atuais. Sempre que você olhar contemporâneo, você lembra da atualidade. Então, o que é a sociologia contemporânea? É a sociologia produzida a partir do século XX e também agora no século XXI. Não é fácil? Bacana, né? Beleza, bem facinho. Sociologia contemporânea é a sociologia mais recente. E quem são os teóricos? Quem são os autores mais importantes da sociologia contemporânea? Aqui no quadro tem alguns deles. Eu vou citar Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens e Richard Sennett. Por quê? Porque eles são os nossos personagens da aula de hoje. Mas é claro que tem outros autores também que são muito importantes na sociologia contemporânea. Zygmunt Bauman, Michel Maffezoli, dentre outros, ok? Então lembra, contemporânea tem a ver com atualidade. Se é a sociologia contemporânea, é porque são as produções mais recentes, mais atuais dos sociólogos, certinho? E aí, sem mais delongas, a gente também vai dizer o seguinte para vocês, que a sociologia contemporânea é muito vasta. Existem muitos objetos de estudo diferentes na sociologia do século XX para o século XXI. Agora sim, para não perder mais tempo, nessa primeira parte, vamos falar sobre os autores, que é o foco da nossa aula, tá? Os pensadores contemporâneos da sociologia. Vamos começar com Norbert Elias. Norbert Elias é o autor de um livro extremamente significativo para a história da sociologia, chamado de O Processo Civilizador. Certinho? Então, quando você ouvir falar desse livro, você já sabe que é de autoria do Norbert Elias. Só que aqui, nesse caso, a gente vai tratar de algo mais pontual das ideias dele, que é exatamente as chamadas teias de interdependência. Beleza? Norbert Elias afirma que não existe uma dicotomia, ou seja, não existe uma separação entre indivíduo e sociedade. Essa separação existia na teoria clássica, por isso que eu estou te falando agora que não existe para o Norbert Elias. Eu estou fazendo uma comparação da teoria do Elias com as teorias mais antigas. As teorias mais antigas da sociologia, do início da sociologia, com Augusto Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, são teorias que dizem que há uma dicotomia, uma separação entre o que é o indivíduo e o que é a sociedade. Vou te dar um exemplo. Durkheim diz que a coletividade se sobrepõe ao indivíduo, que é um tipo de análise muito parecida com aquela que os nossos pais às vezes fazem das nossas amizades, né? Você está ligado, né? Está ligada também. Que eles dizem assim para a gente, olha, toma cuidado com as pessoas que você anda, porque essa galera aí é uma galera meio estranha, não gosto muito deles, são má influências. E aí os teus pais pensam que por andar com aquelas pessoas, você também vai mudar o seu comportamento, você vai se comportar da mesma forma que elas se comportam, né? Então, por isso que existe essa visão de que o meio social que você vive, as pessoas que você se relaciona,
vai acabar interferindo em quem você é como pessoa, como indivíduo. Isso é um tipo de visão determinista, muito próxima das ideias de Augusto Comte e também de Durkheim. Então existe essa separação, o meio social e o indivíduo, como se fossem coisas diferentes. Só que Elias, ele não pensa assim. Ele pensa que indivíduo e meio social são coisas que estão juntas. Não dá para separar, não dá para dissociar. Os indivíduos fazem parte do que é o coletivo. Então, a partir do momento que o teu pai ou a tua mãe refere ao grupo de amigos que você anda como meio social, ele também tem que te incluir, porque você também faz parte do meio social. Você não vive isoladamente. É essa a ideia do Elias. Toda vez que a gente se refere à sociedade, ou a meio coletivo, a grupo social, o indivíduo também está inserido. Ele não está separado. Ele está junto, certo? É indissociável, é inseparável a dimensão individual da dimensão coletiva. O que existe na visão de Elias é uma influência mútua. Da mesma forma que o grupo influencia o indivíduo que faz parte do grupo, o indivíduo também influencia o grupo. Então é uma via de mão dupla. Não é uma sobreposição, não é uma predominância, mas é uma influência que é recíproca. É uma influência que é, portanto, mútua. O indivíduo constrói a estrutura social e, ao mesmo tempo, essa estrutura forma a personalidade, forma a identidade do indivíduo, ok? Por isso que a gente fala de uma influência mútua, de uma influência recíproca entre a dimensão individual e a dimensão coletiva. O indivíduo elabora estratégias para alcançar objetivos, só que esses objetivos, eles são socialmente validados. Então, por exemplo, você está estudando para daqui a algum tempo passar no vestibular, para conseguir uma profissão bacana, para melhorar de vida. São objetivos que socialmente são validados, são vistos como adequados, são vistos como legítimos. Agora, a partir do momento que o indivíduo traça uma finalidade ou objetivo que a sociedade não valida, aí ele pode sofrer punições. Até para o próprio equilíbrio social existir, a sociedade não pode legitimar ações do indivíduo que sejam danosas contra os outros, ok? Então existe aí esse limite, essa diferença também, certinho? A gente traça objetivos individuais, mas esses objetivos precisam ser socialmente legitimados, socialmente validados. Então o que se constrói aí? Se constrói uma teia de interdependência entre o que é coletivo e o que é individual. E essa teia faz com que indivíduo e coletividade estejam sempre unidos, sejam indissociáveis, sejam inseparáveis. Exemplo, as leis. A gente vive numa sociedade que tem uma série de leis diferentes, né? Tem lá a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Trânsito, o Código de Defesa do Consumidor. O que esse conjunto de leis, esses vários códigos determinam? Determinam condutas que socialmente são permitidas ou que são proibidas. Caso sejam proibidas, existe ali uma punição, uma advertência, certinho? Então a sociedade vai se moldando em torno, né, dessas regras, em torno desse conjunto de possibilidades que as leis, por exemplo, determinam para nós. As leis especificam limites para a escolha individual e, ao mesmo tempo, protegem os indivíduos também. Por isso que são fundamentais para a coesão, para a existência das relações sociais. Beleza? Conseguiu entender bacana aí o Norbert Elias? Espero que sim. Tá? E agora a gente vai falar sobre outro autor muito importante também no século XX, na sociologia contemporânea, chamado Anthony Giddens. Antes da gente falar sobre o Giddens, qualquer coisa aqui, eu vou te lembrar o seguinte. Giddens é um dos caras mais versáteis da sociologia. O que versatilidade significa? Significa dizer que Anthony Giddens escreveu sobre muitos assuntos diferentes. Giddens escreveu, por exemplo, sobre sociologia urbana, sobre análise da sociologia da vida nas cidades. Escreveu também sobre racismo estrutural, ou seja, racismo institucional também. Estou me lembrando aqui de algumas coisas.
Então ele escreveu sobre muitos assuntos diferentes. Giddens é um autor muito versátil. Por isso que eu escolhi aqui uma parte muito básica do raciocínio dele, para que a gente conheça um pouco do autor e nas outras aulas, quando a gente trabalhar os temas, a gente vai enquadrando ali a teoria do Giddens de acordo com cada conteúdo. Fechado? Então vamos lá. O Giddens, ele tem uma teoria das relações sociais chamada de teoria da estruturação, certo? Ó, estruturação te lembra a estrutura, beleza? Fica com isso na cabeça. Segundo Giddens, o indivíduo, cada um de nós, cada pessoa, age de forma dialética em relação à sociedade. Professor, o que seria isso? O que é forma dialética? Calma, vou te explicar. Forma dialética é muito parecido com aquilo que o Elias falou ainda há pouco. É como se fosse uma forma dialogada, uma forma de mútua influência, uma forma de reciprocidade entre aquilo que é da dimensão do indivíduo e aquilo que é parte dos valores sociais também. Por isso, forma dialética. É como se fosse um eterno e constante diálogo entre o que o indivíduo pode fazer, o que o indivíduo quer fazer e o que a sociedade permite que ele faça, certo? Lembra que viver em sociedade é a gente conseguir conjugar 3 verbos. O verbo querer, o verbo poder e o verbo dever. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu não posso. Tem coisas que eu posso fazer, mas eu não devo. E tem coisas que eu devo fazer, mas eu não quero. Então, conseguir lidar com esses verbos é o grande segredo para viver em sociedade. É isso também, de certa forma, que o Giddens está apontando, certo? Os indivíduos são influenciados pelas estruturas sociais, por aquilo que a sociedade estabelece como possível, como adequado, ao mesmo tempo que ao praticar essas ações e condutas, eles legitimam e revalidam as próprias estruturas através das práticas e das reflexões que o indivíduo tem sobre as suas próprias ações. Nós somos indivíduos, vivemos em sociedade, constantemente agimos em relação aos outros e essas nossas práticas, quando são validadas e legitimadas, a partir do momento que elas são repetidas, elas são revalidadas, relegitimadas e continuam a se perpetuar para as outras gerações também. É isso que é a forma dialética de ação, indivíduo, coletividade, segundo Anthony Giddens. E aí, para facilitar, eu coloquei aqui para vocês, ó, ação humana, indivíduo, está diretamente ligada, vice-versa, né? Tipo, a seta vai e ela volta, com a estrutura social. Da mesma forma que a ação humana interfere na estrutura, a estrutura interfere na ação humana. A ação humana te lembra pessoa, indivíduo. Estrutura te lembra sociedade, coletivo. Então a relação entre indivíduo e coletividade é uma relação, de novo, de dupla influência. Beleza? Certinho? Vamos então falar de outro autor importante na sociologia contemporânea, que é o Richard Sennett. O Sennett, ele abordou muito as questões relacionadas ao mundo do trabalho e também a vida nas cidades, a vida urbana, tá? Então, grande parte da obra de Sennett é de sociologia urbana ou de sociologia do trabalho, certo? E aí ele percebe o quê? Que através do estudo das cidades, principalmente da área urbana, Sennett se interessa por questões ligadas ao trabalho e à sociabilidade nas grandes cidades. Ele percebe que, com o passar do tempo, a ação individual ela vai construindo as características do que a sociedade é. A nossa sociedade é uma sociedade voltada para o consumo. Nós vivemos numa sociedade capitalista e que tem um consumo como seu grande mote, sua grande característica. Então, a ação dos indivíduos, ela acaba recriando esse modelo, essa característica que existe na sociedade, certo? É mais ou menos assim. É como se fosse um movimento duplo, ok? Você tem de um lado a esfera pública e do outro lado a esfera privada ou pessoal. Quando eu falo de esfera pessoal ou privada, eu me refiro ao indivíduo. Quando eu falo de esfera pública, eu me refiro à sociedade. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, existe na sociedade atual a valorização da sociedade a partir da criação de regras coletivas que permitem a nossa convivência. Então vamos lá. Tem muita coisa na sociedade que é chata, não tem?
mas ao mesmo tempo é necessária. Porque se não existisse esse lado chato das regras, dos valores e tal, a gente não conseguiria se suportar uns aos outros. A gente não conseguiria conviver com as pessoas. Seria intolerável viver com as pessoas se a única coisa que a gente fizesse fosse a nossa vontade, certo? Então, por isso que os valores, as regras, eles são fundamentais. Nesse lado existe a valorização da esfera pública. Apesar de não ser muito bom às vezes, mas existem regras, valores e tudo mais, e normas, são fundamentais para a gente conseguir viver em sociedade. Mas tem o outro lado. O outro lado é a valorização progressiva. O que é uma coisa progressiva? Cada vez maior, cada vez mais desenvolvida da esfera do indivíduo, pessoal, que resulta na perda de conexão dos indivíduos com essa coletividade. Então é tipo assim, para viver em sociedade, a gente precisa das regras, normas, valores. Só que ao mesmo tempo, a gente vive em uma sociedade que valoriza muito a individualidade. E aí quanto mais a gente se sente indivíduo, mais a gente perde a conexão com as outras pessoas. Então, de certa maneira, aquilo que é coletivo vai sendo abandonado. O sentimento de pertencimento ao grupo, o sentimento de identidade coletiva vai sendo abandonado por uma busca de subjetividade e por uma busca de liberdade individual. Por isso que ele diz que é um movimento duplo. E é exatamente essa busca por uma liberdade, por uma individualidade cada vez maior, que vai corroindo o caráter. Por isso, corrosão do caráter. Porque a pessoa se sente cada vez mais indivíduo, cada vez mais dona de si, e se desconecta da relação com os outros. E passa a não ter, por exemplo, tanta empatia. Passa a não conseguir se colocar no lugar do outro, porque ela está muito fechada em si mesma, muito na perspectiva dela própria, como indivíduo. E aí existe essa perda do sentimento de conexão, de pertencimento ao próprio grupo, à própria sociedade. Beleza? E aí, para fechar com chave de ouro, como eu te falei, Pierre Bourdieu, um grande pensador da sociologia francesa do século XX. O Bourdieu, ele traz para nós duas noções básicas, a noção de hábitos e a noção de campo, além de outros conceitos que durante as aulas a gente vai trabalhar também, como capital cultural, violência simbólica, poder simbólico. Só que, por enquanto, nessa primeira aula, vamos falar de hábitos e também de campo, ok? O hábitos é simultaneamente algo individual e social. Professor, o que é hábitos? Hábitos é uma palavra em latim. Se a gente traduzir para o português, vai ser hábito. O hábito é aquilo que a gente está habituado a fazer, faz parte ali de uma ideia de costumes, né? De práticas que são recorrentes, que são cotidianas, ok? Então essa ideia de hábitos, na visão do Bourdieu, ela é tanto individual quanto social, certo? Vamos lá, um exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala que a gente tem a nossa opinião, fala assim, ó, isso é a minha opinião sobre o assunto. Só que essa opinião, ela não é só tua. Porque para tu conseguir ter essa opinião, você precisa de referências do que acontece na sociedade. Você precisa de uma visão sobre o que é a coletividade para construir a tua opinião individual. É a mesma coisa com hábito. A própria ideia de identidade, de subjetividade, de personalidade, ela é um construto, uma construção que ao mesmo tempo é individual, mas também é coletiva, mas também é social. É um mecanismo de mediação, né, aquilo que está no meio, entre o que é puramente individual e o que é coletivo. O hábitos é um sistema de repertórios, de modos de pensar, de comportamentos, de gestos, de estilos de vida que a gente herda da nossa educação, tanto familiar e também nas instituições secundárias, como a escola, por exemplo. Campo já é outro conceito. O campo refere-se à ideia de espaço comum de concorrência entre os agentes ou sujeitos sociais, que possuem interesses que são, por vezes, divergentes, diferentes. Então a gente fala de campo no sentido de campo de poder, campo econômico, campo político, campo cultural, campo jurídico, campo educacional. Então a ideia até de espaço também, né? De espaço social, pode ser também entendida como essa dimensão de campo, segundo Bourdieu. E aí, gente, fechamos mais uma aula de sociologia. A gente se vê nas próximas aulas. Continue assistindo aí as aulas da gente, tá? Fique em casa aprendendo e até a próxima. Tchau, tchau.